Olá, sou o professor Roberto Silva, diretor da Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas FTLB. Estamos passando aqui no canal para compartilhar com vocês mais estudos relacionados à área da teologia, ciências da religião, sociologia da religião, pelo qual oferecemos nos cursos da Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas. E antes de começarmos o tema de hoje, eu já quero desejar um grande abraço aos nossos alunos do curso básico, médio, bacharel em teologia, hebraico, aramaico, grego, todos aqueles que estão conosco no seminário temático mensal, assim como os membros do grupo Enquetes Teológicas com FTLB. Um grande abraço a todos vocês. Já anunciar que a partir de fevereiro, 1 de fevereiro, retornamos às atividades dos cursos presenciais e à distância. Todos os cursos que eu citei anteriormente, eles são oferecidos na modalidade presencial e à distância. Quer saber mais? O contato é o 11 970 98 42 32. Hoje eu quero conversar com vocês com um tema muito interessante, tanto do cristianismo contemporâneo como da sociologia da religião. Eu fiz algumas anotações e quero compartilhá-las com vocês. O tema diz: a eclesiofobia e o novo trânsito religioso no pentecostalismo e neopentecostalismo brasileiro. Repetindo, a eclesiofobia e o novo trânsito religioso no pentecostalismo e neopentecostalismo brasileiro. Esta terminologia não é uma terminologia que eu mesmo criei. Essa terminologia já é levantada e discutida, ainda mais na contemporaneidade, pelo qual o cristianismo está passando por mudanças. Quando se pensava em cristianismo, pensava-se em uma instituição denominacional que representava aquela linha cristã, católicos, protestantes, pentecostais, neopentecostais. Estes grupos têm por trás uma instituição, igreja-templo, pela qual seus fiéis se reúnem semanalmente e principalmente nos domingos, no período matutino ou noturno. A grande questão é que no cristianismo contemporâneo estamos vivendo uma outra realidade das chamadas igrejas orgânicas, ou também conhecido por desigrejados, o grupo que mais cresce. A nossa análise, então, trabalhada no tema a eclesiofobia, tem, portanto, algumas necessidades de definição. Quando pensamos em eclesiofobia, pensamos em uma definição que pode ser averiguada pelo medo ou a aversão de igreja. Como eu disse, é uma terminologia que já tem sido trabalhada por alguns sociólogos e estudiosos. Logo, o medo ou a aversão da ideia da prática eclesiológica, ela advém possivelmente por traumas. Grande parte dos desigrejados, eles já fizeram parte de igrejas, quer de confissão protestante, católica, pentecostal ou neopentecostal. De fato, as pesquisas notificam que grande parte dos membros de igrejas orgânicas, eles fizeram parte de igrejas pentecostais ou neopentecostais. E aí adentra o nosso termo eclesiofobia, pelo qual estes cristãos que foram membros de instituições no modelo tradicional e denominacional, hoje eles buscam uma prática cristã fora das denominações. Ou seja, isso foi gerado muitas vezes por traumas ligados à instituição. Então eu quero classificar alguns traumas para que vocês possam interagir conosco e também colocar aí na descrição se vocês já visualizaram ou já contemplaram, presenciaram pessoas que passaram por traumas semelhantes. Primeiro trauma que eu quero destacar está relacionado com pastores ou líderes, ou seja,
questões financeiras, tesouraria. Tem muitas pessoas que tiveram desavenças com líderes, bispos, reverendos, pastores, líderes, por causa da questão financeira. Um lado, o desvio de verbas da igreja para benefício próprio do seu respectivo líder, pastor, ou até mesmo a má administração daquelas verbas. No modelo pentecostal tradicional assembleiano, existe muito a questão das entradas serem enviadas para a igreja mãe, para a igreja matriz, a igreja sede, e as congregações ficarem com recursos mínimos ou mensalmente esses recursos são zerados, porque mensalmente os valores arrecadados são enviados para a igreja sede. Então, desavenças na questão da administração financeira têm levado pessoas que fizeram parte de instituições se desvincularem das instituições. Um outro problema está relacionado a questões éticas e morais. Também desavenças com o pastor ou com o líder, quando esse pastor ou esse líder ele consome um caso extraconjugal dentro da igreja, através de uma membro do grupo de irmãs ou do grupo de mocidade. Isso leva a uma certa revolta para alguns e uma desavença com esse determinado pastor, esse determinado líder, e ele sai propriamente da instituição. E aí nós temos um caso interessante, porque antes estas pessoas saíam de uma instituição, mas migravam para outra. É o novo tópico que nós vamos falar daqui a pouquinho. Hoje, grande parte dessas pessoas que se desvinculam de denominações cristãs, elas não procuram outras denominações cristãs. Por isso, elas professam o cristianismo, às vezes com as questões teológicas daquele cristianismo que ela saiu. Se for um cristianismo pentecostal, ela ainda repassa as visões relacionadas à pneumatologia, ao falar em línguas, a interpretação pneumatológica pentecostal, no entanto, praticada por aquele cristão que não migrou de uma denominação para outra. Ele saiu de uma denominação e não buscou e não busca mais nenhuma denominação. Então ele opta por um cristianismo, mesmo mantendo a mesma ideia, o mesmo viés teológico, mas fora da instituição. Talvez por esse conflito, por esse trauma, essa desavença devido a um comportamento do pastor ético-moral que aquele determinado membro não aceitou. Às vezes, esses galanteios do líder, ele recai também como trauma sobre a vida do determinado membro, porque esse determinado pastor, bispo, reverendo, ele acaba galanteando alguém da família, filha, esposa desse determinado membro. Isso gera um trauma, desavenças e a quebra de vínculo de toda aquela família com uma determinada instituição. Isso é muito comum no meio pentecostal. Uma outra questão são as desavenças teológicas. Então, ocorre muito a quebra de vínculo entre aquela pessoa que que fazia parte de uma denominação e agora professa um cristianismo não denominacional. Essa quebra de vínculo também ocorre por questões teológicas, ou seja, aquele determinado pastor, aquela determinada comissão de ética tem um trabalho do mercado religioso, a venda de objetos que são ungidos, que alega-se que aqueles determinados objetos têm poder mágicos para curas e etc. Aquele determinado membro, ele não concorda com talvez a teologia do mercado religioso e ele busca uma quebra de vínculo com aquela instituição. Temos uma pesquisa de um sociólogo da religião, o Ricardo Bitum. Eu tenho aqui algumas anotações que eu fiz. O Dr. Ricardo Bitum, ele desenvolveu um trabalho sobre trânsito religioso e
trabalhando um pouco da migração de cristãos de instituições neopentecostais para outras instituições neopentecostais em busca de uma oferta mais agradável. Exemplo, aquela pessoa que fazia parte da IURD, da Igreja Universal, quando ele percebe que a Igreja Poder de Deus oferece uma oferta mais atrativa, ele migra da IURD para Poder de Deus por causa da oferta que aquele determinado apóstolo, o Valdomiro Santiago, apresenta, uma oferta imediatista que possa resolver o problema daquele determinado homem religioso numa perspectiva mais imediata. Então, a questão do trânsito religioso é a quebra de vínculo de uma determinada denominação para outra denominação, buscando resultados mais imediatos e satisfatórios. Isso foi muito forte, principalmente entre 2010, 2013, essa migração denominacional. Hoje, as novas pesquisas têm levado a uma nova perspectiva nesse cristianismo contemporâneo, porque enquanto essas pessoas estavam saindo da IURD, indo para o poder de Deus, saindo da poder de Deus, indo para a graça, saindo da graça, indo para a plenitude da graça do Agenor Duque, grande parte dessas pessoas que tiveram essas decepções denominacionais, e não somente no meio neopentecostal, mas às vezes no meio pentecostal também, vinculado a questões de usos e costumes do pentecostalismo assembleiano, do pentecostalismo deus e amoriano, pessoas que discordavam que o look da calça feminina era diabólico, a questão das maquiagens femininas. Então essa interpretação ela é muito mais forte pela questão da estética feminina. Geralmente determinados looks, determinadas maquiagens são vistas neste meio pentecostal como obras do mundo ou questões demoníacas. E pessoas que saíam deste meio, elas também tinham uma perspectiva de trânsito religioso, principalmente com as nomenclaturas de convenções. Pessoas saíram da Assembleia de Deus Madureira e migravam para a Assembleia de Deus Belém, ou da Belém para Madureira, ou de uma outra Assembleia de Deus com um vínculo de convenção menos conhecido. Hoje, mesmo essas pessoas pentecostais, elas também têm buscado as igrejas orgânicas, o cristianismo desinstitucionalizado. Nisso, nós temos um novo viés, nós temos uma nova proposta que tem crescido cada vez mais. Nós temos o estudo do cristianismo tradicional, onde averiguará os movimentos cristãos dentro da confessionalidade católica, protestante, pentecostal, neopentecostal. Nós temos os movimentos apostólicos contemporâneos, que eles são reinterpretações do pentecostalismo no que se refere ao falar em línguas, o mercado religioso do neopentecostalismo com outras doutrinas e teologias que foram inseridas. Logo, nós tínhamos um modelo tradicional de trânsito religioso, que era a migração denominacional, de uma denominação cristã para outra denominação cristã. Hoje, parece que o que mais tem crescido é uma nova proposta de trânsito religioso. É a saída da denominação para a profissão de um cristianismo ainda mantendo dogmas, às vezes trinitarianos, interpretações pentecostais da pneumatologia, ou não, mas fora de um modelo tradicional denominacional, ou seja, os cristãos que não fazem parte de uma instituição denominacional igreja por opção. É um novo fenômeno que tem sido estudado tanto por mestrandos, doutorandos e por aqueles que estão inclinando-se os seus estudos à sociologia da religião, às ciências da religião. Tem sido algo muito interessante que nós estamos aprofundando
e iremos aprofundar muito mais no nosso curso Bacharel em Teologia, nas disciplinas de Sociologia da Religião e Teologia Contemporânea, que estaremos oferecendo neste ano de 2021. Logo, quero estar encerrando aqui essa introdução a este assunto tão vasto que trabalhou este tema, a eclesiofobia e o novo trânsito religioso no pentecostalismo e neopentecostalismo brasileiro. Você quer saber mais, quer aprofundar os seus conhecimentos? Não deixe de estudar conosco na Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas, curso Bacharel em Teologia, que é o curso que nós aprofundamos neste nível acadêmico essas discussões. Um forte abraço a todos vocês e que o Criador vos abençoe.